centro espírita? O que é o centro espírita? Qual o objetivo dele? Para que ele serve, né? Então, nós temos como um objetivo do centro espírita receber e colaborar para a reforma íntima de espíritos encarnados e desencarnados. Então, dentro da doutrina dos espíritos, a gente acolhe, recebe e tenta ajudar todos os espíritos, seja ele estando encarnado, ou seja, no mundo dos vivos, conforme a gente costuma dizer, ou seja ele um desencarnado, ou seja, que já fez a sua passagem para outra dimensão, popularmente chamado de mundo dos mortos. Só que a gente fala isso para que fique entendido, mas nós não gostamos de usar a expressão mundo dos mortos ou morto, porque ninguém morre, né? Então a gente usa dentro do espiritismo desencarne. Outro ponto importante que poucas pessoas sabem é que o verdadeiro mundo, o mundo onde nós somos criados, o mundo onde nós habitaremos no futuro, é o mundo dos desencarnados, e não esse. Então a gente faz muita confusão com isso. A gente pensa que esse aqui é o mundo verdadeiro, que é o mundo na qual todos merecem estar, quando na verdade nós aqui estamos num grande laboratório. A vida verdadeira está do outro lado. Então, quando a gente diz que alguém se foi, quando alguém desencarnou, quando alguém morreu, na verdade ele não foi, ele retornou. Ele retornou para da onde ele verdadeiramente é. Quem está fora do mundo verdadeiro somos nós, e não eles. Mas a gente faz bastante confusão a respeito disso. Então, num centro espírita, o objetivo é receber espíritos encarnados, nós, mas também os desencarnados. E aí muita gente, mas como assim receber espírito desencarnado? Como assim? Porque nenhum deles voltou para contar como é que é. Já ouviram essa frase? Não. Mentira! Faz muito tempo, muitos já voltaram e continuam voltando e nos explicando como é que é a vida do lado de lá. Então eles também vêm, acreditem nisso. Eles vêm como um apoio, que são os chamados espíritos de luz, os mentores, que estão em nossas casas, que nos apoiam, que nos dão força, que nos iluminam, que nos intuem. Eles estão por aí, ajudando, trabalhando, organizando, intuindo e fazendo as coisas acontecerem. Vocês já ouviram falar do seu anjo da guarda? Todo mundo aqui sabe que existe o anjo da guarda? Ele é um espírito desencarnado, o anjo da guarda. Ele é um espírito. Nós chamamos de mentor espiritual. Ele nos acompanha durante toda a nossa existência. E eles estão aí. Mas isso vai muito além dos nossos mentores, porque a nossa família também tem um mentor. Tenham espíritos, no plural inclusive, que cuidam das nossas famílias. Existem espíritos que cuidam desta casa, existem espíritos que cuidam exclusivamente desse trabalho, outros espíritos cuidam dos trabalhos com as crianças, outros nas atividades mediúnicas da casa, outros estão nas igrejas, cuidando dos trabalhos das igrejas, dos templos evangélicos, aonde você imaginar, ali existem espíritos. Nós temos um espírito também que cuida do seu bairro, que cuida da sua rua, que cuida de Tijucas, que cuida de Santa Catarina. E nós temos o espírito Ismael, já ouviram falar? É o espírito mentor do Brasil, é o espírito que cuida do Brasil. E para nossa alegria, o espírito que cuida da terra é nada mais, nada menos do que o próprio Jesus Cristo. Então vejam que satisfação, que alegria. É Jesus. Jesus é o espírito protetor,
organizador, governador e dirigente do nosso planeta. É por isso que a gente deveria ter um pouco mais de calma, um pouco mais de lucidez e não se deixar levar pelo medo com as coisas que às vezes acontecem e nos fazem às vezes ficar chateados, aborrecidos e até deprimidos. Porque quem está no comando é Jesus. Acho que está bom, né? Acho que a gente está bem dirigido. Jesus, o Cristo, é que cuida de todos nós. Mas o que é esse receber e colaborar para a reforma íntima? O que é a reforma íntima? Quase toda palestra, essa expressão é colocada aqui, já notaram isso? Temos que fazer a reforma íntima. O grande objetivo é a reforma íntima. Mas o que ela é? Ela é uma autotransformação, visando a nossa evolução espiritual. O grande objetivo da existência na Terra, meus irmãos, é evoluir. Esse é o grande objetivo. O grande objetivo não é arrumar um grande emprego, não é ter 10 apartamentos, não é ter 3 carros, também não é ganhar e ficar rico para ajudar os pobrezinhos, também não é resolver o problema do mundo. O objetivo da nossa existência é ajudar-nos na nossa evolução espiritual, para que a gente possa dar passos importantes nesse grande degrau e um dia atingir o reino dos céus prometidos por Jesus. É isso que vai acontecer com todos, inclusive com aqueles que cometem equívocos durante a existência. Então, os espíritos de luzes que nos passam essas informações através de Kardec desde 1850, depois através de Chico, através de Divaldo, através de Raul Teixeira e tantos outros médiuns espalhados, inclusive dentro dessa casa, chegam mensagens para nós dizendo: você vai dar certo, não se preocupe, é claro que você tem que se esforçar, é claro que você tem que fazer a sua parte, mas é evidente que você vai dar certo. E não só você, todos aqueles que vivem aqui, que são filhos de Deus, todas as criaturas de Deus darão certo. Inclusive aquelas que enredam por caminhos tristes, lamentáveis, errados, e que muitas vezes estão dentro das nossas famílias, não é verdade? E a gente às vezes lamenta profundamente e bate até um desespero achando que aquela criatura não vai dar certo, pois saibam que também vai dar certo. Só que ele precisa muitas vezes, ele e ela, acordar, precisa entender o objetivo da vida. E esse objetivo da vida e essa reforma íntima, ela exige ação. Não dá para ficar em casa deitado aguardando a reforma íntima chegar. Não é assim que funciona. Não dá para esperar as coisas melhorarem no governo para aí sim. Não funciona dessa maneira. Nem dá para esperar a aposentadoria, ou terminar a faculdade, ou qualquer um dos muitos motivos que nós usamos para adiarmos a nossa evolução. Ninguém está sendo prejudicado em nós adiarmos a nossa evolução, que não seja nós mesmos. Nós precisamos entender isso. Cada vez que eu seguro isso, cada vez que eu postergo, eu prejudico a mim e não ao outro. Mas então tem que virar santo? De maneira nenhuma, não temos condições de virar santos. Os espíritos amigos nos dizem que a evolução ela é lenta, ela é gradativa, ela é passo a passo, e ninguém acorda de uma manhã para outra, de uma noite para outra, para amanhã, achando que virou um ser perfeito. Não vamos virar.
Essa transformação é gradativa. Nós temos que lembrar, meus amigos, que nós somos seres em construção. Nós não estamos prontos. E é por isso que a gente erra. E é por isso que a gente precisa aprender a perdoar, principalmente a nós mesmos. Nós precisamos nos perdoar, porque nós cometemos equívocos. E feliz daquele que já percebe isso. Então, se você já está numa situação que quando você comete algum erro, você logo em seguida diz, poxa vida, não deveria. Me exaltei, errei, não devia ter feito isso, não devia ter falado aquilo, não devia ter agido daquela maneira, e nós chegamos a um ponto que nós vamos dizer, não devia ter pensado nisso. Vamos chegar nesse ponto. Porque o que nos leva à evolução é esse conhecimento, e a partir do nosso esforço em nos tornarmos pessoas melhores. Essa é a reforma íntima. E o que é ser melhor? Ser melhor basicamente consiste em duas coisas ensinadas pelo próprio governador da terra, Jesus, que nos ensinou e disse, olha gente, tem 10 mandamentos, a maioria do pessoal esquece da metade, não é verdade? Né? Então vamos deixar só dois para ficar bem tranquilo e ninguém esquecer. O primeiro deles é amar a Deus sobre todas as coisas. E aí já vem a nossa pergunta, né? Mas amar a Deus, mas eu nem conheço Deus. Como é que é amar a Deus? Aí existem amigos de outras religiões, de outras denominações, que dizem que amar a Deus é temê-lo. Mas os Espíritos rapidamente dizem, não, você não deve temer a Deus. Deus quer o teu bem. Quem quer o teu bem, você não precisa ter medo de quem quer o teu bem. Você deve amá-lo. Como disse Jesus, não temê-lo, amá-lo. Mas como é que eu amo a Deus? Como é que eu vejo Deus? Onde que está Deus? Como é que ele funciona? E aí, se a gente sair, ou então se a gente começar a perceber melhor as coisas que estão ao nosso lado, a começar pelas montanhas lindas que nós temos aqui nessa cidade, não é verdade? Eu mesmo tenho o privilégio de morar num local que eu abro de manhã, a cortina é muito lindo, é algo assim de cinema, as montanhas que eu consigo ver, que dão divisa para Canelinha, Biguaçu, para aquela região daquele lado da cidade, é muito bonito. Quando você olha aquilo, quando você olha as nuvens, quando você olha aquela harmonia e percebe que aquilo tem que ter uma inteligência por trás, você está amando a Deus. Quando você percebe os pássaros, quando você percebe a natureza, as flores, as plantas, as árvores, quando você percebe as relações entre as pessoas, aquelas boas especialmente, a alegria das crianças, o sorriso, quando você percebe aquelas pessoas que conseguiram compreender um pouquinho melhor a respeito da vida e que te abraça, e que te quer bem, e que te diz algo bom, você está amando a Deus. Isso é amar a Deus. Amar a Deus é amar a vida. Amar essa existência que nós estamos trabalhando. Mas ela não é fácil, Vlad. Poxa, mas ela é muito complicada, rapaz. Tem doença, tem problema, tem conta para pagar, tem vizinhos que não são legais, tem... Pois então, esse é o laboratório, essa é a experiência que eu preciso vivenciar, que eu preciso trazer para a minha existência e trabalhá-la, compreendendo que todos aqueles outros, todos aqueles que eu enxergo, também são criaturas de Deus, filhos de Deus, que também vão dar certo e que também estão nesse momento numa encarnação, trabalhando ou não, muitos não estão, mas deveriam trabalhar pelas suas evoluções
espirituais. Mas a imensa maioria acha que a evolução ela é apenas a material. E se joga e mergulha em cima do trabalho material e joga todas as suas energias nisso e esquece de cuidar de si mesmo. Essa que é a verdade. E não são poucos os espíritos desencarnados que pedem socorro nessa casa, especialmente nas mesas mediúnicas, dizendo o seguinte para nós: passei a vida inteira trabalhando. Eu só fiz isso. E olha como é que eu estou. Não consegui fazer nada além disso. Só trabalhei. E muitos dizem mais. Agora aqueles que ficaram com tudo aquilo que eu construí, com tanto esforço, com tanto suor, com às vezes doando meu sangue, estão vendendo tudo. Eles não querem aquilo que eu construí. E eles estão tomando por outros caminhos. E muitos desses espíritos estão muito revoltados, muito chateados. E aí nas mesas mediúnicas nós conseguimos muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, a maioria eu diria, fazer com que esse espírito compreenda que ele tomou caminhos que não eram os melhores na opção da sua existência, colocando todo o seu esforço em algo que é corroído, em algo que se acaba, que é destruído, algo que vai, algo material, e esqueceu de alimentar o mais importante da sua vida, da sua existência, que é algo que jamais vai embora, que é aquilo que você constrói com amor. Aprender a compreender o amigo, aprender até a suportar o inimigo, aprender a conviver com as pessoas, compreender que cada um está tentando da sua maneira, mesmo que eu possa achar equivocada, mas está tentando ser feliz. Porque até essas pessoas que vêm e reclamam que só trabalharam, elas dizem: eu só tentei ser feliz. E eu quis tentar fazer os meus filhos ficarem felizes. E na verdade eles estão brigando. Então a gente tem que prestar atenção nessas coisas. E a reforma íntima, ela ocorre de duas maneiras. Através de uma evolução intelectual e da evolução moral. Por que a intelectual? Intelectual é a parte da inteligência. Eu preciso desenvolver a minha inteligência. É por isso que na casa espírita vocês não param de ouvir falar em estudem, leiam, biblioteca, palestras. Já notaram isso? Pessoal chato, né? Eles querem o tempo inteiro que a gente se informe, que a gente acesse informações que podem nos ajudar, que podem contribuir. Por quê? Porque uma das asas da evolução é a asa do intelecto. E por isso que nós vibramos quando aqui chega na nossa casa. Muitas pessoas, não muitas, poucas para ser franco, né? Mas chegam, que recebem as nossas cestas e dizem assim: entrei para a escola, estou terminando meu ensino fundamental. Nós vibramos do lado de cá. Estou estudando. Que bom, estou na escola. E o nosso sonho, quem sabe um dia, seria o de contribuir para que muitos deles pudessem ser alfabetizados, que não são. Um grande percentual das pessoas não sabem ler e escrever. E inclusive tem vergonha disso. E por isso talvez não buscam pelo seu aprimoramento intelectual, imaginando que esse é o limite das suas vidas. Que eles chegaram aonde eles conseguem chegar, quando não é verdade, porque não existe esse limite. A
A outra asa da evolução é a moral. É essa que a gente falou até agora. É a compreensão. É conseguir entender. Se não compreender, mas pelo menos entender o porquê que alguém faz assim, ou assado, e não faz da maneira que a gente gostaria que fizesse. Isso é muito importante. Quando você começa a trabalhar isso em você, você está desenvolvendo a sua área moral. Não concordo com o que é feito, mas eu tento entender qual será o nível de desespero, o nível de aflição, o nível de tristeza, o nível de ganância, quem sabe, o nível de avareza pode ser, o nível de gulodice pode ser também, que leva uma pessoa a essa ação. É importante que a gente entenda, porque Jesus entende. Os nossos mentores, o nosso anjo da guarda também entendem. Os espíritos de luz também entendem. E mesmo olhando para nós, tão cheio de erros como nós somos, eles continuam apostando na gente. Podem acreditar nisso. Eles continuam. Estão conosco, nos acompanhando, nos ajudando, nos fortalecendo, nos inspirando, criando condições para que a gente avance. E quando a gente não avança, não é porque eles não estavam ao nosso lado, mas é porque nós não queremos enxergar. A gente se acomoda muito fácil e deixa de desenvolver também a nossa asa da moralidade. Então qualquer pássaro precisa, para voar, duas asas fortes. Se ele tiver uma que não funciona muito bem, ele não levanta voo. Já notaram isso? Agora, quando ele consegue desenvolver as duas, a intelectualidade e a moral, trazendo aqui para o mundo espiritual, você vai levantar voo. Vai mesmo. E a boa notícia disso tudo é que todos nós vamos levantar esse voo. Podemos até postergar, podemos segurar isso. Podemos achar que não merecemos isso. Podemos achar que somos culpados por alguma coisa. Podemos nos colocar numa situação abaixo do que somos. Mas Deus não desiste da gente. E Jesus sabe do valor que você tem. Os espíritos amigos também sabem quem é você. E se alguma coisa te incomoda, e se alguma coisa te faz mal, e se alguma coisa ainda é negativa em você, reforma íntima. Briga com essa coisa que não está legal. Retira ela da tua vida. E toma um novo caminho. E a casa espírita, sem dúvida nenhuma, é um porto seguro para isso. Vocês podem ter certeza disso. É um porto seguro. Porque a casa espírita, ela não ilude. Muito pelo contrário. É uma doutrina que abre os olhos e que diz abertamente: você é o responsável pela sua vida. Não é outro. Você é o responsável. Mas não pode ser o meu pai e a minha mãe? Não. O meu chefe lá da empresa? Não. O pastor lá? Também não vai. É você. Você é o responsável pela sua vida. E isso às vezes soa duro. Porque era tão mais fácil pagar o dízimo, confessar e estava tudo certo. Quando na verdade não está nada certo. Quando na verdade nós precisamos evoluir. Porque Jesus também deixou muito claro: a cada um conforme as suas obras. Ele disse isso claramente. Outra frase de Jesus: para atingir o reino dos céus, o último centimo terá que ser pago. Lembram dessas passagens? São passagens
que nos mostram que a gente precisa trabalhar, que não vai cair do céu, que nós temos que agir, que nós temos que fazer a nossa parte, mesmo diante das tribulações. Nós precisamos caminhar, porque Jesus, quando curava, ele não pegava as pessoas que ele curava, colocava no colo e dizia: vem aqui, deixa eu fazer um cafunézinho em você. Ele não fazia isso. Ele também não dizia: agora deita aí, querido, e fica aí uma semaninha dando uma descansada. Ele não dizia isso. O que Jesus dizia quando curava aqueles que o procuravam? Primeiro que ele dizia: a tua fé te curou. Olha que forte que é isso. Jesus, hein? Jesus dizia: a tua fé te curou. Isso é forte. Se você tem fé que consegue eliminar uma doença e alterar uma situação que você vive, vocês concordam que é muito forte? Nós somos muito fortes. Mas ele dizia mais. Ele dizia: agora levanta e segue. Não dizia isso? E para de fazer as trapalhadas que você vinha fazendo. Então vejam, esse é o ensinamento do Cristo, o nosso grande herói, aquele que é inclusive confundido como Deus em outras denominações religiosas. Mas ele é filho de Deus. Mas ele é o filho mais evoluído que já pisou nesse planeta. É Jesus. E com a missão de levar cada um de nós para aquilo que ele chamou o reino dos céus, para que as pessoas entendessem, mas que ele queria dizer para a paz, para a felicidade, para uma alegria que nós não compreendemos ainda, para momentos que nós sequer imaginamos. Então é muito bacana tudo isso. Está indo rápido, né? Tinha tanta coisa para falar. Leon Denis, patrono da nossa casa, para quem não sabe, o nosso educandário chama-se Educandário Leon Denis. Ele dizia uma coisa bem interessante. Ele dizia assim, ó, evolução espiritual. Quando perguntaram a ele sobre evolução espiritual, ele dizia: a alma dorme na pedra. Escutem, a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se num animal e acorda no homem. E tempos depois, bem mais tarde, Emmanuel chega através de Chico Xavier e diz a mesma coisa. O que ele diz? O que quer dizer? Outra frase espírita que esclarece isso é: do átomo ao arcanjo, tudo está em evolução. Tudo, do átomo ao arcanjo. Então essa frase de Leon Denis, ela quer dizer o seguinte: nós que estamos aqui, não exatamente de uma maneira individualizada, mas nosso fluido vital já passou pelos mundos minerais. O nosso fluido vital já passou pelos mundos vegetais. Ele também passou pelos mundos animais. E um dia, ele acordou no que nós chamamos no reino hominal. Então, o nosso fluido vital é bem antigo. Nós não temos a idade que achamos que temos. Nós já caminhamos muito. E é por isso que os espíritos nos pedem para proteger a natureza. Toda a natureza. Porque toda a natureza é vida. E nós marchamos para os mundos angélicos.
angelicais. Então, sabe aqueles anjos que a gente ouve nos filmes, vê nos filmes, lê nos livros? Sabe aquele mentor espiritual, aquele anjo da guarda que cuida da gente? Anjos. Eles não têm exatamente aquelas asas que mostram, não é exatamente aquilo. Mas eles são seres que já atingiram um nível de intelectualidade e moral muito avançado. E não precisam mais encarnar. Muitos deles não precisam mais das experiências na carne. Vivem em mundos divinos. E estão conosco, nos ajudando, vocês podem acreditar. Mas que também tiveram um início, que também passaram por esse fluido lá nos reinos minerais, dormiram no reino vegetal, agitaram-se no reino animal e acordaram no reino hominal e avançaram e chegaram ao que hoje é o reino angelical. Então, o nosso destino e o destino de todas as criaturas de Deus é esse reino angelical que nós chamamos de planetas divinos, aonde moram todos aqueles que não precisam mais reencarnar, nem na Terra e nem em planeta nenhum. E o Centro Espírita recebe também esses que vêm lá dos planos divinos, aqueles outros que vêm dos mundos ditosos, outros que vêm de planetas regenerados, outros que estão aqui, nós, nos planetas de provas e expiação, como é a Terra, e até alguns primitivos, encarnados e desencarnados, vivendo juntos, trabalhando juntos, porque eu não sei se vocês sabem, do degrau da escala espírita apresentada por Kardec, pelos espíritos, e questionada por Kardec, que são 5, nós estamos apenas na segunda. Sabiam disso? E depois da quinta, o que acontece, Vlad? Dizem que abre-se outras milhões, que nós não temos a menor ideia do que seja. Mas o fato é que nós não somos mais primitivos, nós saímos das cavernas. O fato é que nós já vivemos em sociedade e vivemos num planeta de provas. A gente é experimentado e a gente vive num planeta de expiação, de resgate de tudo aquilo que a gente fez errado em vidas passadas. Nós estamos aqui resgatando, pagando as contas. E ao mesmo tempo, nós já estamos no encaminhamento para o 3º nível, porque estamos no 2º, que é a regeneração, aonde a gente vai viver muito melhor, num planeta de regeneração, na qual a Terra está se transformando, por incrível que possa parecer. Por incrível, muita gente diz, não é possível, mas é possível perfeitamente. E todos esses abalos naturais e todas essas confusões entre os seres humanos que nós estamos vivenciando atualmente, já eram ditas pelos espíritos superiores desde a época de Kardec. E se você pegar o Pinga Fogo de 1973, você vai ver que o Chico Xavier já dizia isso. Virão momentos complicados. O mundo passará por provas, passará por testes. Mas, se o mundo vencer, se o mundo não se aniquilar, se vocês conseguirem, vocês verão coisas que não imaginam. Vocês avançarão para um mundo que vocês não fazem a menor ideia, onde não existirão crianças pelas ruas jogadas, nem idosos, nem pessoas atiradas ao salve-se quem puder, onde não existirão guerras, não existirão doenças pesadas, aonde o mundo será de alegria, de fraternidade, aonde as pessoas se amarão verdadeiramente, porque todas conseguirão entender que aquela que está ao seu lado é uma criatura divina, filha de Deus. Conseguiremos um dia entender isso.
E aí passaremos a respeitar todas, inclusive as que estão equivocadas. Porque nós vamos mudar, ao invés de termos raiva, ódio daquela pessoa equivocada, a partir do momento que nós entendermos o que está se passando com aquela criatura, nós passaremos a ter piedade e não mais raiva. Porque você vai ver as pessoas fazendo tudo errado, como a gente vê às vezes, não é verdade? Tomando caminhos errados. E você vai saber, meu Deus, ele vai ter que pagar até o último centavo para conseguir. Talvez eu já esteja subindo aquele poço em que eu me enfiei lá atrás. Eu devo estar subindo esse poço. Mas a gente olha para o lado, a gente vê muitos espíritos descendo numa velocidade incrível ao nosso lado, que ainda não bateram lá no fundo. Não é verdade, meus irmãos? Mas uma hora chegam ao fundo e precisam iniciar de novo o retorno. É assim que funciona a vida. Então tudo aquilo que a gente faz de negativo, tudo aquilo que a gente faz de ofensivo, tudo aquilo que a gente planta de ruim, a gente tem que colher. Não tem outra saída. Plantou melancia, colhe melancia. Plantou espinho, colhe espinho. Não dá de ser diferente. E vem a doutrina espírita de novo nos ajudar. E vem o centro espírita, essa casa de luz, através de tantas pessoas, através de tantos trabalhos que são desenvolvidos aqui dentro, através de uma literatura vasta, através de palestras disponíveis no YouTube, como o nosso caso aqui, que é feito na nossa casa, através da música, através das orações, através das mensagens, através do abraço, através do sorriso, que é o que nós devemos fazer sempre, nos dá esperança, alento, vontade, alegria de continuar a caminhada, entendendo de uma vez por todas, ora, o que acontece comigo é o que eu preciso. E eu sou hoje tudo aquilo que eu plantei ontem. Não esqueçam disso. Se as coisas não são tão legais para mim hoje, eu certamente não fui uma criatura muito legal no passado, numa existência passada, quem sabe. É por isso que essas dificuldades estão aí. E já notaram que algumas coisas simplesmente não dão certo? Não é para ser. Eu preciso entender, é que não é para ser. Não nessa. Porque essa, o objetivo é outro. E qual será o objetivo da minha vida? Tem que prestar atenção. Tem que começar a pensar nisso. Por que eu fui colocado aqui? Qual é o objetivo da minha existência? Quando você começar a responder a esse questionamento, as coisas ficam mais leves, ficam mais tranquilas. E aquele montanha de coisas que dizem que é muito importante e que normalmente são materiais, elas perdem imediatamente aquela valorização que nós daríamos até então. Elas caem. E nós passamos a descobrir e passamos a entender que o que vale é muito mais do que matéria. É a alegria de ver o menino trazendo o desenho para a mamãe, bem bonito que ele desenhou. Isso é bonito. E ele conta arco-íris, ele conta detalhes. Eu estou ouvindo aqui, vocês não, mas então, meus amigos, eu espero ter colaborado com todos, espero ter trazido
a missão do Centro Espírita. E para terminar, no Centro Espírita não existe absolutamente ninguém remunerado. Tá, gente? Não existe isso dentro dos Centros Espíritas. Todos os que estão nos Centros Espíritas, todos aqueles meus amigos queridos lá de trás, todos voluntários. E o mais bonito, com alegria, com vontade, com prazer, com satisfação e com a alegria de receber a todos vocês. E o nosso maior sonho é que vocês daqui a pouquinho percebam isso, ingressem nisso e que daqui a pouquinho vocês estejam fazendo a mesma coisa, recebendo, abraçando. E um bom treinamento para isso é lá dentro de casa, tá? Comece por dentro da casa de vocês. Comece. Que Deus nos abençoe e que assim seja.